Nós vamos à palavra, abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 13, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Atos 13, de 1 a 3. Vamos fazer a leitura desse texto. O tema ou o título dessa mensagem é uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Aqueles que gravam alguns aspectos das mensagens que pregamos, aqui de púlpitos, pastores, eu e outros, nós trouxemos há 6 meses atrás, nesse mesmo texto, um outro caminhar no texto, tá certo? E hoje trazemos especificamente sobre a questão missionária. Trouxemos naquele momento uma igreja que impactou o mundo, que foi essa igreja aí de Antioquia. Então, vamos ler o texto. Atos 13, de 1 a 3. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, o cristianismo, e eu coloquei vamos ver se ele passa aqui. Passar, você vai me ajudando aí de cima, certo, Sofia? Vê aí. O cristianismo, que começou quase restrito aos judeus, não é? Propagou-se de fato até os confins da terra. Começou em Jerusalém, e o cristianismo bebeu muito, não é? Ele trouxe para si muito da sinagoga judaica. Não diria tanto do templo, mas da sinagoga no ensino de congregar, de agregar sistematicamente. E em Atos 1:8, nós temos o texto clássico, né? Maravilhoso, que Lucas registrou. E disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E de fato chegou, irmãos, até os confins da terra. Chegou ao Brasil, e no tempo que Lucas escreve esse texto não era conhecido. Existia sim, mas não era conhecido da civilização na época. E estas foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes dele ser assunto, né, dele subir aos céus. As últimas palavras de Jesus. E não é de admirar que essas palavras elas sejam voltadas para o exercício da missão, da evangelização, do cumprimento da missão da igreja, que é propagar Cristo, é testemunhar sobre Jesus. Essa é a nossa missão, irmãos. Tudo que a igreja vier a fazer precisa ter esse foco, senão nós não vamos fazer missão. Podemos até cantar, podemos até entoar músicas, podemos até ouvir pregações, podemos até, enfim, fazer tudo quanto se faz numa igreja, mas se o foco não for Jesus Cristo, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós não estaremos cumprindo missão, propagando aqui e fora sobre a graça de Cristo Jesus, sobre o amor dele. E percebemos, irmãos, em Atos, vamos passear um pouquinho nesse capítulo 11 de Atos, para que os irmãos compreendam que igreja missionária foi a igreja de Antioquia. Uma igreja não apenas de sonho de qualquer outra igreja cristã, mas uma igreja que fica como um modelo. Por isso que se a gente olha para a igreja de Jerusalém, e ela foi uma primeira igreja, a de Jerusalém, com aquele ajuntamento maravilhoso, depois do dia de Pentecostes, enfim,
Lá em Atos 2 está muito claro. Mas a igreja de Antioquia e outras igrejas que nós tivemos no mundo greco-romano, essas igrejas, elas deixam um modelo, elas deixam um exemplo grande para todos nós. Em Atos 11:19 diz: então, os que foram, vamos ler juntos, eu peguei esse costume de ler com os irmãos, pronto, agora para tirar está difícil, né? Já acostumou. Vamos lá juntos? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Pronto. Temos aqui esse primeiro aspecto dentro desse texto. O martírio, a morte de Estevão, apedrejado ali, que eu, inclusive, tive a oportunidade de ensinar essa lição à classe de jovens, na IBD, há tempos atrás aí, nós percebemos que a igreja saiu. Eu ouço, em vez em quando, alguém dizendo, quando vier a perseguição, vai ficar difícil, vai ter crente que vai ter que acordar, irmãos, independentemente da perseguição. Porque perseguição, humanamente falando, não é boa, não. A gente precisa fazer a missão, independente de sermos perseguidos, não é? Mas aquela perseguição com a morte de Estevão, onde Saulo estava ali, dizendo sim àquelas ações, a igreja se espalhou por essas regiões que nós lemos aí no versículo 19. Com um porém, só propagando o evangelho a quem? Somente aos judeus. Somente aos judeus. Vamos ver agora o que acontece nos versículos 20 e 21 do mesmo capítulo 11. Leiamos. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Pronto. Não se pôde ficar só com os judeus. Como nós não podemos ficar só para nós a redenção que alcançamos pela graça em Cristo Jesus? Temos que compartilhar com outros. Porque só judeus? Então, a igreja agora vai ao mundo gentílico. Ela já estava. E agora ela compartilha o evangelho de Cristo com as pessoas que estavam ali, independentemente de serem judeus ou não. E no versículo 22, vamos ler juntos, diz o seguinte: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Pronto. Agora, a igreja de Jerusalém, que era a sede, vamos dizer, onde ali se encontravam os apóstolos, tomando conhecimento de que o evangelho tinha chegado a Antioquia, e aquelas regiões de Chipre, enfim, a toda aquela área que não era judaica, eles enviam Barnabé, que já é conhecido nosso, o filho da consolação, um levita que chega ali para incentivar os irmãos a perseverarem a fé em Cristo Jesus, permanecerem com os corações firmes no evangelho. Vejamos o versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé. Ô Senhor, dá-nos mais Barnabés, né? Barnabés. Talvez se o nome não seja tão apropriado para alguém brasileiro botar o nome de um filho, porque eu conheço poucos, não é? Mas que homem, que pessoa, que cristão. Ele incentivou, em um cenário, às vezes, de algumas pessoas desestimularem, olha, cuidado, não façam isso, não vai dar certo, não vamos ter êxito. Ele chega ali para incentivar, irmãos, continuem firmes em Cristo Jesus. Como nós precisamos de Barnabés na igreja, não é? Tanto homens quanto mulheres que possam incentivar os irmãos a permanecerem no Senhor,
com firmeza de coração. E nós vamos ainda caminhando, diz que ia caminharmos no capítulo 11, os versículos 25 e 26, leiamos. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, juntos, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pronto. Saulo estava onde? Em Tarso. Por que Saulo estava em Tarso? Porque depois da conversão impactante dele, não é? Lá na estrada de Damasco, depois da morte de Estevão, ali ele vai aos discípulos. Os discípulos naturalmente ficam desconfiados com ele. Como é que esse homem estava perseguindo a igreja do Senhor e agora ele está se dizendo cristão? Não é uma pegadinha, não? Será que não é um fake news em pessoa? E Paulo teve alguma dificuldade e teve que ir para Tarso, lá porque alguns queriam, dentro dos helenistas, não é? Gente que tinha a mente para filosofar, mas segundo o entendimento das Escrituras, queriam matar o apóstolo. Porque Paulo era muito versado. O discurso de Paulo era um bom orador, não é? E aquilo ali incomodou os helenistas. De forma que ele vai para Tarso. Porque, meu irmão, não apresse a sua ida para o céu se não chegou a hora. Tá certo? Não vai não. Você às vezes tem que sair correndo. E Paulo, entendendo isso, vai para Tarso e Barnabé agora vai trazê-lo de volta. Barnabé vai à procura de Paulo para que Paulo ali ficasse em Antioquia, irmãos, um ano, juntamente com ele e outros, nós vamos ver, ensinando a palavra. Que coisa maravilhosa. Ensinando aqueles irmãos, aquela igreja que estava nascendo. E ali eles investiram tempo, né? E ali também em Antioquia, que coisa maravilhosa, os cristãos foram pela primeira vez chamados assim. Foi em Antioquia que as pessoas ali daquela comunidade, daquela cidade, viram os seguidores do Cristo e disseram, eles são cristãos, ou seja, eles são seguidores do Cristo, eles fazem parte do caminho, não é, que o Cristo aqui deixou para eles. E vejamos o versículo 35 um pouco mais adiante, de Atos 15 agora. Juntos, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Uma igreja que tem um ensino forte. Por isso que a IBD, na primeira igreja, alguns pastores, alguns colegas, alguns irmãos que vêm se admiram. 2 EBDs, uma 8 horas, com a menor quantidade de classes, e outra 10h30 que enche, que não tem espaço. Todas as salas, sim. E ai de nós, irmãos, se abrirmos mão da escola bíblica dominical, não é? Da IBD. Por quê? Porque é através dela que nós temos conhecimento das Escrituras. E não apenas conhecimento, mas firmeza na nossa fé. Você pode ouvir 1000 pregações minhas, irmãos. Você pode até achar bonito e dizer, pastor, fui edificado. Mas, irmãos, a escola bíblica dominical, quando a igreja faz o bom uso dela com professores capacitados, com professoras e professores tementes ao Senhor, que procurem viver a palavra, viverem aquilo que ensina, e essa igreja, irmão, será uma bênção. Não tem como não ser uma igreja missionária. E nós percebemos então um primeiro aspecto, aí agora eu começo a pregação, mas não vou me delongar, mas vou deixar o recado todo, tá certo? A primeira característica dessa igreja missionária, diversidade de dons. Aí tem apenas 2, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Mas aí não entendemos que a igreja só tinha essas 2 categorias de dons, de pessoas que faziam parte da igreja. Ao contrário. O Deus é tão bom como a igreja, que Ele coloca pessoas com dons diferentes. E Deus há de fazer com que eu possa trazer o que ministrei no estudo bíblico recente, sobre a diferença entre talentos,
dons e fruto do Espírito. Quero trazer em mensagem. Porque dom, Deus concede pelo menos um a cada crente. Pelo menos um. E eu, particularmente, creio que Ele deu a mim e a você mais de um. Mais de um dom. E nós percebemos que essa igreja tinha, então, diversidade de dons. Agora, ela tinha 2 dons que nós podemos chamar de dons imprescindíveis, fundamentais, sem desmerecer nenhum outro. Irmãos, profetas e mestres. Profetas no sentido daqueles que proclamavam o Cristo, o Evangelho. É diferente daquela noção que nós temos de profetas na antiga aliança, onde os profetas, eles tinham também a responsabilidade de predizerem, de poderem vaticinar algo sobre o futuro, mas não era o cerne da profecia. Qual era o cerne da profecia? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É a palavra de Deus vinda ao povo para que houvesse conserto, para que houvesse, então, o entendimento, a volta aos princípios do Senhor. E essa igreja tinha profetas. E nessa igreja de Antioquia tinha mestres, pessoas que conheciam a Bíblia. A primeira igreja aqui já passaram e tem hoje. E nós pedimos a Deus que tenha sempre pessoas que são mestres no conteúdo bíblico, no ensino bíblico. Como nós precisamos, irmãos. Como nós carecemos. Porque a heresia, ela vem justamente pela abertura que a igreja dá ao ensino errado, distorcido da palavra. E quando temos mestres no meio da igreja, além dos crentes, porque o crente, ele identifica quando ele ouve um ensino herético. Ele identifica ou não identifica, irmãos? Identifica. Dói os ouvidos, às vezes, quando a gente ouve, os ouvidos e os ouvidos do coração. Quando a gente ouve um ensino herético. E muitas vezes aí está à disposição, lamentavelmente, e em locais de proeminência, no evangelicalismo, no meio da igreja, no modo geral. E esses dons dados pelo Espírito Santo, eles não são para ninguém se gloriar, dizer, olha, eu tenho tal dom. Eu conheci um irmão no passado, quem sabe você conheceu alguém assim. Ele dizia, eu tenho todos os dons espirituais. E ainda dizia assim, eu tenho os 9. E quem disse que era 9 só? Eu tenho os 9 dons espirituais. Assim, ostentando, né? Não quero entrar no mérito da vida dele, cristã. Era um servo de Deus, mas sem entendimento. Por quê? Porque não são apenas 9 dons. Deus deu tantos na Bíblia. Se eu lhe disser que nem todos estão na Bíblia, mas os que estão na Bíblia, pelo menos a gente precisa utilizar, e Deus, nós sabemos que Deus colocou. E dom não é para ostentação de ninguém. Ah, eu tenho o dom de curar, eu orei ali e alguém foi curado. Eu orei ali e aconteceu isso. E houve manifestação de línguas. E houve isso e aquilo. Não. É para o quê, irmãos, os dons espirituais? Para a edificação da igreja e glorificação do nome de Jesus. Eu até inverteria, para a glorificação do nome de Jesus e a edificação da igreja. Uma igreja com diversidade de dons, uma igreja missionária com esse aspecto. Segundo, havia dedicação ao ensino. O versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, servindo eles ao Senhor. O serviço vertical, como nós colocamos aí, de louvor e adoração a Deus, que é o que nós fazemos quando nos reunimos, seja aqui, seja em casa. O serviço vertical, adoração é serviço, por isso que na língua inglesa, me parece, os entendidos aqui nós temos alguns, a ideia de adoração é também de serviço, não é? De serviço, então, serviço vertical, adorando e louvando a Deus. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, e louvo a Deus pelo que Ele faz, tá certo? Adoro a Deus pelo que Ele é, louvo a Deus pelo que Ele faz. São 2 conceitos básicos de louvor e adoração. E percebemos que existe o serviço horizontal, a oração e ministrar os ensinos de Jesus. Esses ensinos de Jesus, você aí faça a leitura
da ação social da igreja, da obra social da igreja, no nosso caso aqui do Amiseb, não é que com as suas limitações, né, Raquel, mas tem procurado ajudar, porque nós não vamos estar aqui propagando, porque Jesus disse que quando fizermos, não saiba a mão direita o que a mão esquerda faz, nós fazemos os bastidores, não é? Mas o membro da igreja pode saber, tá certo? Pode conhecer quanto nós demandamos mensalmente. Mas entenda isso, serviço horizontal a tudo quanto é feito para que as pessoas elas sejam alcançadas por Cristo Jesus. Inclusive cuidar do coração e muitas vezes do físico, colocando comida. Nós entramos numa campanha solidária, não é? Arrecadando alimentos. E nós queremos que vamos ter aqui muitos irmãos doando como fizemos. Às vezes emociona a gente ver aquelas fotos do tempo lá da pandemia. Quando eu vi uma sala aqui repleta de alimentos, esses alimentos ficaram aqui para algumas famílias. E outros, em quantidade maior, foram para os nossos irmãos no interior. As nossas congregações, famílias, nem todas das congregações, mas aquelas mais carentes. Irmãos, até hoje temos foto de irmãos sorrindo e alguns chorando. E guardei lá para nós a ação social da igreja. Então, é o serviço horizontal da igreja. Mas a igreja não deve fazer ação social apenas. Ela precisa entender que o foco dela é o homem por inteiro, mas há uma máxima, inclusive, que se diz que não adianta o povo de barriga cheia com o espírito, o coração vazio. Não é? E também não dá para a gente chegar num local, quando eu era seminarista também em João Pessoa, que chegávamos bem vestidos, sapatos engraxados, roupas bem passadas dos seminaristas, aquelas camisas, e às vezes a primeira pergunta que a gente recebia junto com a equipe era: o que vocês trouxeram para a gente comer? E a gente lá com Bíblia, não é? Foi que começamos a mobilizar. Não dá para ir para uma comunidade sem levar pão, sem levar o que eles também precisam, mesmo que isso seja um desafio para nós, mas nós fazemos, dentro do que está ao nosso alcance. Então é uma dedicação ao serviço, irmãos. E terceira e última característica dessa igreja, ela ouve a voz de Deus. Ouve a voz de Deus. Versículo 2 diz que disse o Espírito Santo, que é Deus: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. A comunhão com o Senhor, irmãos, ela faz com que conheçamos a sua vontade. Quando a igreja ela faz uma escolha, como lá no passado fizeram a escolha de diáconos, não é? Quando Judas não estava mais e aí escolheram, quando a igreja faz uma escolha, onde ela ora, a forma de Deus falar é através da igreja. Eu entendo plenamente isso. Quando a igreja não tem comunhão com Deus, ela pode fazer escolhas erradas. Ela pode fazer escolhas e paga um preço caro por causa disso. A comunhão com o Senhor, irmãos, faz com que conheçamos a vontade dele. A igreja de Antioquia, ela estava em comunhão com Deus, por isso que ela ouviu a voz do Espírito Santo. E Paulo e Barnabé foram comissionados por Deus, e enviados pela igreja. Quem é que comissiona? Quem comissiona não é a igreja. Quem comissiona é o Senhor da igreja. Agora, quem é que envia? A igreja. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, é quem envia, assim como nós percebemos no versículo 3, que então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então eu coloquei ali que esse impor as mãos, é claro que é uma autoridade que a igreja está passando, dizendo: olha, nós entendemos que vocês foram chamados para essa obra, e nós estamos aqui abençoando vocês. Vocês saem daqui com a bênção nossa e podem ir. E eu coloquei aí: use as mãos, irmãos, para interceder.
pela obra missionária, pelos missionários. Use as mãos para contribuir pela obra missionária e com os missionários. Use as mãos entrando em contato com eles. Nós temos hoje contatos, e-mails, contatos de WhatsApp, algo que você pode fazer solicitando a Junta de Missões Mundiais ou Nacionais, ou aqui na nossa convenção estadual. Pense a alegria de um missionário receber uma mensagem sua. Eu sei que as cartas antes, elas parecem que mexiam mais com o nosso coração quando a gente pegava uma carta, não é? E a gente olhava e disse, puxa, como é que essa pessoa enviou uma carta? Meu tempo de seminário aqui, fora, internato, recebi carta de irmãos. Que alegria, era como se fosse a presença dos irmãos lá. Use as mãos para cuidar, usemos nós as mãos para cuidar dos missionários. Estender as mãos, não apenas abençoando, vá em paz em nome de Jesus, não. Isso não é o suficiente. Cuidarmos deles como os batistas têm procurado fazer. E nós, irmãos, damos os contornos finais a essa pregação, a essa mensagem bíblica, a todos nós usando algumas frases de missionários. Poderiam ser poetas, sim, mas são missionários que forjaram essas expressões, essas frases, não em um gabinete com ar-condicionado e uma cadeira acolchoada, não. Eles forjaram essas frases no campo missionário. Amy Carmichael, já conhecida aqui de alguns, que foi missionária na Índia, ela diz, o trabalho missionário não é a emoção de um momento, mas a paixão de uma vida. Vamos dizer juntos? O trabalho missionário não é a emoção de um momento, mas a paixão de uma vida. Wilson Tinoni disse, chamada é ir a Jesus. Missão é ir por Jesus. Vamos dizer juntos? Chamada é ir a Jesus. Missão é ir por Jesus. José Mabessa, brasileiro, pastor, aqui no Nordeste. Vamos ler juntos? Se Deus te chamou para ser luz, não reclame se Ele te colocou num lugar escuro. E se você é luz, não reclame se Ele colocou você num lugar escuro, e ali é para você iluminar aquelas trevas. David Livingstone, juntos, propus-me não parar jamais até chegar ao fim e haver terminado a minha tarefa. E também outra frase dele, é possível orar, venha o teu reino, sem nunca dizer, envia-me a mim. E por último, Oswald Smith, todos somos chamados, uns para o outro lado do mundo, uns para o outro lado da rua. Então, se você é chamado para o outro lado do mundo, pode ir, meu irmão. Nós vamos impor as mãos sobre você e vamos cuidar. Mas se você também foi chamado para o outro lado da rua, para a sua vizinhança, no seu trabalho, no seu círculo de amizade, não hesite. Porque tanto lá do outro lado do mundo, como também do outro lado da rua, é fazer missões. Amém, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, vamos colocar em pés, finalizando o culto dessa manhã com essa mensagem bíblica. Quero compartilhar com os irmãos depois o esboço dela. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Agradecemos, ó Deus, porque a igreja em Antioquia foi uma igreja missionária. E o nosso desejo é ser uma igreja missionária. Nós, ó Deus, temos feito, mas podemos fazer tanto mais. E não apenas fazer, mas viver missões. Nós, ó Deus, te pedimos a tua graça sobre a primeira igreja batista de Aracaju. Que cada crente aqui, cada membro, cada congregado, cada criança, adulto, jovem, enfim, todos nós possamos ser missionários em potencial. Ah, Senhor, ajuda-nos a cumprir essa tarefa que está inacabada. A nossa tarefa precisa ser cumprida, terminada.
E te pedimos, ó Deus, que para essa nossa geração, nós possamos cumprir, nós possamos acabar a tarefa que o Senhor nos confiou. O amor de Deus, o Pai, e a graça de Cristo Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje aqui reunidos e para sempre. Amém.